Se eu fosse resumir dois sentimentos que me definem como pessoa, primeiro seria a raiva, pois sim, eu já passei por muitos momentos de raiva na minha vida, e o outro seria o sentimento de esperança. E um personagem que, na minha opinião, é a definição de esperança é o Trunks do futuro, que, na minha humilde opinião, é o melhor e mais maneiro personagem de Dragon Ball. É um personagem que passou por muitos desastres durante sua vida, porém ele nunca desistiu, mesmo após sofrer derrota atrás de derrota. E hoje eu vou falar aqui sobre o Trunks, a esperança e como um simples ato de fé pode mudar o mundo. E se você quiser me ajudar, já dá o like aí, inscreva-se, que esse tipo de vídeo dá um trabalhão, então obrigado. Esperança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística, ou baseado em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Eu realmente acho que mesmo a pessoa mais desanimada por aí tem sempre um pingo de esperança dentro da sua alma. E essas histórias de superação e esperança sempre estão por aí no nosso mundo real e mesmo na ficção. Tem um filme chamado 127 Horas, protagonizado pelo James Franco. E ele conta a história baseada em fatos reais, onde o alpinista Aaron Ralston lutou para salvar a própria vida após um acidente onde ele ficou preso em um cânion remoto, sozinho e sem ninguém. E ele ficou por ali por 5 dias, sozinho, sem comida e basicamente água da chuva, tendo que cortar o próprio braço. E eu fico sempre pensando o que se passa na cabeça de uma pessoa numa situação tão complicada como essa. E quanta fé ela precisa para acreditar que vai sair de uma situação dessa. Deve ser por isso que histórias onde o personagem acredita que pode vencer até o último segundo, mesmo quando tudo parece perdido, é sempre tão emocionante. Histórias como essa nos fazem crer que vamos conseguir conquistar os nossos sonhos ou sair de uma situação muito difícil. E como eu já disse antes, um personagem que exemplifica muito isso é o Trunks. Por Dragon Ball ter muitas lutas épicas e um clima de destruição em alto nível a todo momento, os leitores acabam não pegando as coisas pequenas que os personagens transmitem ao decorrer da obra. E Trunks é um desses personagens. Um personagem cheio de nuances e cheio de traumas que vai fazer o possível e o impossível para mudar sua realidade. Quando Trunks nasceu, seu pai, todas as pessoas que provavelmente seriam seus companheiros já estavam mortos. Hoje, no futuro de Trunks, guerreiros terríveis chamados de androides foram criados. E esses androides mataram muitas pessoas, inclusive Vegeta, o pai de Trunks, e todos os guerreiros daquela época, sobrando assim apenas Bulma, mãe de Trunks, o próprio Trunks, o Gohan do futuro, entre outros personagens mais fracos. Inclusive Gohan, que era novo demais para lutar com os androides na época que eles apareceram, e por isso sobreviveu. Em determinado momento, onde os androides estão matando pessoas inocentes, Trunks, que ainda não conseguia se transformar em Super Saiyajin, foi encarar os androides. Porém, quando Trunks chega na cidade, já é tarde demais. Ele vê ali que todos morreram e pega uma boneca que provavelmente foi de uma criança e foi morta pelos androides. Obviamente, Trunks fica revoltado com toda a situação e por não conseguir fazer nada, logo vemos ele chorando. Isso já diz muitas coisas sobre os personagens, pois os personagens de Dragon Ball raramente choram. Primeiro, que eles seriam um personagem muito diferente dos demais, pois personagens raramente choram em Dragon Ball e inclusive podemos contar nos dedos personagens que choram durante toda a obra de Dragon Ball. Isso já deixa bem claro que mesmo sendo muito novo, ele já é super amargurado, sentimental e provavelmente é frustrado de como sua vida e sua situação está. Trunks então pede para Gohan para que ele o treine com ainda mais foco, mais determinação. Então eles vão treinar. Trunks tenta se transformar em Super Saiyajin, porém ele ainda não consegue. Vemos que Trunks fica inteiramente frustrado e nesse momento Gohan pensa que quando Trunks se tornar um Super Saiyajin, ele vai até mesmo superar ele, podendo derrotar os androides. E nesse momento, mais uma vez, os androides começam a matar pessoas e Gohan e Trunks vão ao combate. Porém, como Trunks era muito novo e imaturo, Gohan, que estava lutando contra dois oponentes, ficou em desvantagem. Nesse combate, Gohan perde o braço e antes de desmaiar, Gohan prefere dar a semente dos deuses, priorizando a vida de Trunks do que a dele próprio. Revendo essa cena, duas coisas aqui ficam muito claras sobre Gohan. A primeira é que sim, ele
prioriza a vida dos outros antes da dele próprio. E a segunda é que ele depositava realmente sua fé no Trunks, acreditando assim que um dia ele iria salvar o mundo e todas as pessoas. Trunks então carrega Gohan de volta para casa. Trunks tenta se transformar em Super Saiyajin mais uma vez e ele não consegue. Então ele pergunta a Gohan por que ele não consegue se transformar em Super Saiyajin. E Gohan diz que para se transformar em Super Saiyajin tem que estar com muita raiva. E a primeira vez que ele conseguiu se transformar, que o Gohan conseguiu se transformar, foi quando viu que todos seus amigos foram mortos pelos androides. Gohan diz que como Trunks é filho de Vegeta, ele tem certeza que quando Trunks se transformar, será muito poderoso, que vai esperar ele. Nesse momento, os androides atacam novamente outra cidade, e Gohan vai ir detê-los, e Trunks insiste para ir junto com Gohan. E mesmo Gohan falando para Trunks que era muito perigoso, Trunks diz que se Gohan vai, ele vai junto. Aqui vemos que mesmo sem ter tantos poderes, Trunks não teme a morte, ele quer lutar ao lado de Gohan, pois no fundo sabe que por Gohan estar sem o braço, isso de certa forma é sua culpa. Ele meio que carrega essa culpa dentro de si e não quer deixar Gohan ir lutar sozinho. Mas Gohan nocauteia Trunks, pensando que no futuro provavelmente ele vai ser o único guerreiro capaz de proteger aquele mundo e quem sabe aquele universo. E Gohan vai lutar com os dois androides. Embora ele lute com muita garra e determinação e sem um braço, ainda mais lutando contra dois oponentes, ele não consegue resistir e morre. Trunks acorda e vai até a cidade onde Gohan lutou, e quando encontra Gohan morto, Trunks sente uma mistura de emoções. Aqui não há sequer uma frase de efeito, mas você consegue sentir exatamente o que Trunks estava sentindo naquele momento. Provavelmente muita culpa por não conseguir lutar ao lado de Gohan, por Gohan de certa forma ter perdido o braço para proteger ele, assim sentindo um grande remorso por não ter poder o suficiente, e provavelmente sentindo lixo por nem mesmo ter conseguido se tornar Super Saiyajin antes para lutar ao lado de Gohan. Ódio, raiva, angústia, culpa. Provavelmente Trunks sentiu tudo isso e mais um pouco. E com todas essas emoções misturadas, Trunks finalmente se tornou um Super Saiyajin. Só que naquele momento nada disso importava mais, pois o poder que ele tanto almejava para lutar ao lado de Gohan e assim proteger a vida de quem ele tanto amava, naquele momento não fazia mais sentido nenhum. Ele conseguiu o poder que tanto queria, mas já era tarde demais. Isso também fala muito sobre Trunks. Na psicologia, algo chamado culpa do sobrevivente. É quando a pessoa é a única sobrevivente de um acidente trágico, ou até mesmo algo que tirou a vida das outras pessoas, e ela se culpa por estar vivendo. Outro personagem que passa muito por isso é o Ichigo de Bleach. Caso você queira saber mais, você pode pesquisar. Inclusive, o Narrativano fez um vídeo sobre o Ichigo e a culpa do sobrevivente, e é um vídeo muito bom. Se vocês quiserem assistir, deixarei o link na descrição aí, por curiosidade. 3 anos se passam e agora Trunks mais velho vai encarar os androides. Sua mãe diz para ele não ir, mas Trunks, tomado pela fúria e ódio, querendo vingar Gohan, vai pra cima dos androides. E ele até luta bravamente, mas infelizmente perde. Voltando para casa, ele pensa que sua mãe realmente tinha razão, que ele realmente precisava de mais treino e mais experiência. Então ele decide usar a máquina do tempo que Bulma, mãe de Trunks, naquele momento tinha acabado de criar. Então ele volta para o Dragon Ball onde nós conhecemos, no começo da saga Cell, onde vemos aqui um Trunks mais crescido e mais maduro, onde ele derrota Freeza facilmente. Então se encontra com Goku, pai dele, e um aspecto interessante aqui de se notar também é que geralmente nessas histórias o personagem perde todas as pessoas à sua volta, ele tende a ficar um cara sem emoções, fechado, no maior estilo Berserk, sabe? Pode-se dizer que é um clichê, tanto de filmes, séries e animes, personagem dark, mas no caso de Trunks não, o personagem literalmente é uma luz, mesmo tendo perdido muitas pessoas, ele ainda continua uma pessoa super gentil, amorosa e super bem educada e que não se fecha para as outras pessoas. É só uma curiosidade que eu queria falar aqui, que é um diferencial também do personagem. Outra coisa muito importante a salientar aqui é que o simples fato de o Trunks ter voltado, dado o remédio para o Goku e falado sobre os androides, basicamente salvou todo o Dragon Ball. Isso é uma coisa que muitas pessoas falam, mas muitas pessoas não se dão conta. De certa forma, Trunks é o personagem mais importante de Dragon Ball, pois se ele não tivesse dado esse remédio ao Goku e avisado sobre os androides, provavelmente os guerreiros não teriam treinado
treinado, Vegeta não teria virado Super Saiyajin, Goku não estaria vivo, Goku não lutaria com Cell, Goku não treinaria com Gohan, Gohan não se tornaria em Super Saiyajin 2, provavelmente Cell teria vencido no final, e o futuro e a Terra ia ser tomado pelo caos, e provavelmente Cell, naquele momento, teria dominado o universo. Então não teríamos Saga Buu, não teríamos Dragon Ball Super, não teríamos jogos de Dragon Ball. Então, você já agradeceu o Trunks, então Trunks volta para seu futuro, esperando que lá estaria tudo mudado. Só que as coisas não mudaram. Então Trunks retorna e vê que teve alterações na linha do tempo e que mesmo se os androides forem derrotados naquele tempo, que seria o passado dele, não teria mudança nenhuma, pois a linha do tempo onde Trunks vive é uma realidade alternativa. Outra coisa muito importante aqui para se notar é que ele poderia facilmente ter desistido, desanimado e voltado para seu futuro como se nada tivesse acontecido. Só que ao invés disso, ele ainda pretende ficar ali para salvar aquele mundo que não é o seu. Mesmo que ele salve aquele futuro onde estão aqueles personagens, o futuro dele não mudaria. E ele escolhe ficar ali e lutar ao lado daqueles guerreiros, podendo até morrer. Isso é uma característica muito legal, pois ele não foi um personagem egoísta. E sinceramente entenderíamos se ele fosse um personagem egoísta. Mas não, ele prefere ficar e lutar e salvar aquele mundo. Digno de um herói. Vocês estão vendo como esse personagem é complexo? Cara, Trunks é meu personagem favorito. Ele é muito maneiro, mané. Muitas coisas acontecem por todo momento que Trunks está ali. E um dos momentos que eu acho mais legal de se notar é quando Trunks tem que lutar contra Vegeta, pois Vegeta quer que Cell atinja a sua forma perfeita e fique mais forte, para assim Vegeta lutar contra Cell. E mesmo Trunks, por toda a sua vida querendo conhecer Vegeta e lutar ao lado dele e de outros personagens, Trunks decide que se Vegeta ficar no caminho dele, ele vai até mesmo matar o próprio pai para impedir que coisas ruins aconteçam com aquele mundo. Diferente de Vegeta e dos outros personagens que nasceram de certa forma em um momento bom da vida, Trunks, que nasceu num futuro destruído, teve seu caráter moldado a lutar super a sério e não deixar que nada de mal ocorra com as pessoas ao redor ou até mesmo com pessoas inocentes e pessoas que ele nunca conheceu. E isso fez esse Trunks do futuro ser uma pessoa muito mais séria quando se trata de lutar, embora ele goste de lutar. Então, qualquer ameaça às pessoas que ele ama, ao mundo que ele tanto ama, ele elimina na hora, como foi o caso de Frieza e como foi o caso do pai do Frieza também. Ao decorrer de toda a saga Cell, Trunks sempre luta para defender tudo, e no final ele até mesmo morre quando o Cell mata. Mas no final da saga ele é ressuscitado e agora muito mais forte e conseguindo conquistar seu objetivo, que foi salvar aquele mundo também. Afinal, foi tudo por causa dele que Dragon Ball acabou. Como acabou, foi por causa da esperança dele e por ele ter vindo do futuro para avisar os guerreiros Z, ele se sentiu totalmente satisfeito com todos ali a salvo. Mas ainda não era o final. Quando Trunks volta para seu tempo, agora muito mais forte, após ter passado por muitas coisas, ele consegue finalmente derrotar os androides e assim vingando a morte de Gohan. E ainda tem mais coisas para falar sobre Trunks, mas talvez eu faça um vídeo no futuro. Mas eu acho que nesse vídeo eu consegui expressar perfeitamente, porque eu acho que Trunks é um personagem muito complexo, só que quem vê à primeira vista não vê todas essas complexidades nos personagens de Dragon Ball. As pessoas geralmente só veem as lutas e não veem a evolução da obra e dos personagens. E eu queria deixar aqui esse vídeo pro meu personagem favorito de todo Dragon Ball. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá o like aí, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhão. Espero que vocês tenham gostado. E obrigado, valeu. Inscreva-se aí também, que eu quero fazer mais vídeos sobre animes, sobre personagens. E tamo junto, obrigado e valeu.